Preparem-se, meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos. Mauro César acaba de divulgar o meio-campista que o Flamengo está determinado a contratar. O jornalista trouxe informações sobre a possível contratação para o meio do ano. É amplamente conhecido que após um 2023 tumultuado, nesta temporada o Flamengo tem mantido uma campanha impecável. Atualmente a equipe liderada por Tite acumula 9 vitórias e 4 empates no Campeonato Carioca de 2024. No entanto, mesmo com esse excelente desempenho, o Mengão continua atento ao mercado de transferências em busca de reforçar seu elenco. Em relação a esse assunto, nas últimas horas, uma novidade foi revelada por um jornalista especializado em notícias relacionadas ao Flamengo. Isso ocorre porque, conforme investigado por Mauro César, a diretoria do clube carioca permanece atentamente em busca de um novo volante para se juntar a Pulgar, De La Cruz e outros no meio-campo central do mais querido. Abre aspas, sendo assim, a seguinte apuração veio à tona. Mesmo após recusa de primeira proposta, o Mengo não desistiu e vai voltar à carga no meio do ano para tentar a contratação de André Franco, meio-campista que atua no FC Porto, de Portugal, frisou a fonte. Falando sobre a oferta inicial da diretoria do Flamengo, segundo o jornal português Record, o tricampeão da Libertadores propôs uma quantia de 4 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 21,5 milhões de reais pelo jogador português. De acordo durante a metade da temporada, fontes do mercado português afirmam que o clube lusitano estaria disposto a vender o meio-campista, mas apenas por uma faixa de 7 a 8 milhões de euros, o que resultaria em cerca de 43 milhões de reais. Por fim, é importante ressaltar que geralmente são os sul-americanos que migram para a Europa, e não o contrário. Portanto, convencer o jogador em questão a se juntar ao clube carioca seria uma tarefa desafiadora para Marcos Braz e Bruno Spindel. Além da possível contratação de um jogador europeu, outro nome que pode em breve integrar o elenco é Matheus Henrique do América, MG. Embora seja meio-campista de origem, ele tem atuado como lateral direito e se destacou no Campeonato Mineiro. De acordo com a Itatiaia, portal especializado em notícias do futebol mineiro, uma fonte próxima ao jogador confirmou que o Flamengo entrou em contato sobre sua multa rescisória e salário. Atualmente, segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em apenas 150 mil euros, quase 807 mil reais, na cotação atual. É relevante destacar que apesar do interesse evidente do Flamengo no jovem jogador, outros clubes também estão de olho na situação do versátil atleta. Entre eles, destacam-se Santos, São Paulo e Atlético Mineiro. Agora não podemos deixar de trazer para vocês notícias sobre o Príncipe da Gávea. Gabigol opta por jogar fora do Brasil e revela destino preferido no Flamengo. O camisa 10 tornou-se reserva no Mengão, entrando pouco sob o comando de Tite, e decidiu onde jogar caso deixe o CRF. Gabigol e Flamengo representam muito para a torcida, sendo o clube maior do que qualquer indivíduo, e o camisa 10 figura entre os maiores jogadores de todos os tempos do mais querido. Desde o ano passado, há relatos de que a relação do goleador com os dirigentes do CRF não é mais a mesma. O Corinthians tentou contratá-lo sem sucesso, mas o interesse permanece. O Palmeiras é outro clube que se especula sobre uma tentativa de contratação. Leila Pereira é admiradora do futebol do atleta e pode realmente fazer uma oferta caso ele esteja disponível no mercado. Nesta sexta-feira, 22, o comunicador Fabrício Lopes trouxe uma notícia importante. Apesar do interesse desses times nacionais, Gabigol prefere jogar no futebol da Arábia Saudita. Lá, tornou-se uma espécie de craque que prefere ganhar dinheiro e se afastar um pouco da mídia. Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior são exemplos desse cenário. Com Jorge Jesus no comando do Al Hilal, a possibilidade se torna ainda mais atrativa. A grandeza de Gabi é extraordinária e inquestionável. Um dia, quando deixar o Flamengo, será lembrado eternamente por tudo que fez, especialmente pelos 2 gols na final da Libertadores contra o River Plate. De acordo com a reportagem do dia, o jogador já considera sua eventual despedida do Fly e, por isso, prefere atuar no futebol árabe. Quem sabe trabalhar com o JJ novamente? Seria surpreendente. O Flamengo atualmente não cogita ceder a ideia de oferecer um contrato de 3 anos em vez de 5. O aumento salarial será oferecido, mas nada além do que o clube considera ideal para pagar. Gabigol é um jogador acostumado a receber críticas e elogios. Sempre respondeu em campo, mas parece ter perdido o foco nos últimos tempos. Não é mais a sombra do jogador que foi até 2022. Tornou-se reserva absoluto, especialmente após a chegada de Tite.
Pedro conquistou a posição e é altamente improvável que haja uma mudança neste ano, especialmente pelo esquema atual do Fla. Com 2 pontas e um centroavante fixo, mesmo nos melhores momentos de Gabigol, ele não era um jogador que permanecia na área. Movimentava-se bastante e até trocava de posição com Bruno Henrique, outro que agora é reserva. Se Gabi deixar o Fla e partir para a Arábia Saudita, a torcida do CRF provavelmente aceitará de bom grado. Seria difícil vê-lo atuar em qualquer outra equipe do Brasil e jogar no Maracanã com outra camisa. Agora vamos para uma bomba, na verdade, que vai pegar vocês de surpresa. Grande reforço a caminho? A torcida do Flamengo identificou o único jogador do Fluminense que poderia integrar o elenco do Mengão. De maneira franca e elogiosa, os torcedores do mais querido reconheceram o talento do craque do rival carioca. O Flamengo, indiscutivelmente, possui um dos melhores plantéis do futebol brasileiro e sul-americano, o que o coloca como o segundo time mais valioso da Libertadores. Apesar disso, ainda existem algumas lacunas no elenco que precisam ser preenchidas, e a nação rubro-negra não hesita em pedir reforços a Rodolfo Landim e sua diretoria. Contudo, é evidente que com um time repleto de estrelas, poucos jogadores teriam espaço para serem titulares no Flamengo, sendo que até mesmo Marcos Braz admite que alguns atletas recusam convites em virtude disso. Com isso em mente, o portal Gol realizou uma pesquisa com os torcedores do Flamengo no Maracanã, perguntando qual jogador do Fluminense teria qualidade para integrar o Mengão. Num tom de rivalidade e brincadeira, muitos torcedores afirmaram que nenhum jogador do Fluminense estaria à altura do Flamengo. No entanto, uma parcela considerável apontou que o artilheiro Germancano, eleito Rei da América em 2023, seria uma exceção, mesmo com sua idade avançada. Os torcedores rubro-negros até sugeriram que estariam dispostos a ceder jogadores como Davi Luiz e até mesmo Gabigol para ter o argentino no elenco. Em 2024, Cano já acumula 2 gols e 1 assistência em 7 partidas. Em 2023, foram marcados 40 gols em 61 jogos, além de 44 gols em 70 partidas em sua temporada de estreia. No Flamengo, Germancano poderia trazer toda sua experiência e faro de gol para o setor ofensivo rubro-negro. Sua presença dentro da área adversária seria uma constante ameaça para as defesas rivais, e sua capacidade de encontrar espaços e finalizar com precisão poderia ser fundamental para o sucesso do Mengão nas competições em que disputar. Vejam o que dizem alguns torcedores: mandar embora o Gabigol, vocês estão de sacanagem. Bando de loucos torcedores modinha. Outro torcedor afirma que John Arias seria melhor. Arias seria titular fácil nesse time do Flamengo, disse torcedor. Outro falou: o sonho de todo flamenguista é levar o Cano. Então, nação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Cano? A opinião dos torcedores está dividida, e a sua? E o Flamengo deveria pagar 21,5 milhões de reais pelo meio-campista André Franco do Porto? Muitos torcedores acham que sim, vocês, e Gabigol deveria ir para a Arábia Saudita jogar. Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.